Oi, confeiteira! Seja bem-vinda! Meu nome é Paloma Viana, eu sou confeiteira, especialista em bolos decorados, com foco em ganache artística. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz a decoração desse bolinho, tá? As etapas para se fazer esse espécie de degradê aqui na ganache, deixando o seu bolo com muito mais riqueza de detalhes, tá? Que vai conquistar seus clientes. E eu vou mostrar para vocês aqui o método que eu utilizo, tá? Para poder fazer essa aplicação. Vou falar um pouquinho mais desse meu método, que é altamente resistente à umidade. Você não precisa de saber pintar nem desenhar, nada disso, e você consegue aplicar tanto na pasta americana, tá? Fazendo aqui a aplicação direta na pasta americana, ou você também consegue aplicar direto na ganache. Eu vou mostrar aí durante o vídeo também, então vem comigo. Tenho aqui o meu bolo, tá? É um bolo de massa amanteigada, uma massa bem fofinha, bem úmida, tá? Reguei com calda e o meu recheio é um brigadeiro, que também é um brigadeiro bem estruturado, que eu utilizo fazendo cacau e um pouco de chocolate nobre, tá? Que dá muito mais sabor para esse bolo. Coloquei ele no meu pratinho de cake board e aqui eu tenho um disquinho de isopor para ajudar aqui na altura desse bolo. Esse meu bolo tá com 10 centímetros de altura, coloquei um isopor de 2 centímetros, tá? Então eu vou ter um bolo aqui de 12 centímetros, porém, como eu vou fazer umas quinas imperfeitas, ele vai ficar ainda com um aspecto um pouco mais alto, tá? Aqui já deixei preparado a minha ganache. É uma ganache de toque seco, aquela ganache que vai secar e a gente vai poder tocar, tá? Então eu fiz aqui um tonzinho de azul e fiz ela super branca também, tá? Para deixar no aspecto bem branquinho, eu utilizo corante em gel branco e também dióxido de titânio, tá? Então mesmo o chocolate sendo um tom amarelado, a gente consegue deixar com o efeito mais branco, tá bom? Essa ganache eu acabei de fazer, então ela tá bem molinha ainda. Enquanto ela estabiliza, eu vou começar aqui a fazer a minha pré-camada de ganache. O que é isso? Eu vou fazer uma camada bem fina de ganache, que vai me ajudar aqui a conter as migalhinhas de bolo, para não afetar a minha decoração final. E também, essa ganache ela vai entrar bem aqui em qualquer frestinha que tiver entre o meu bolo e o meu recheio. Porque se fica algum espaço vago, isso leva a ganache a trincar mais pra frente, tá? Então, às vezes você tem um bolo decorado já na geladeira e você vai pegar, tá trincado. Um dos motivos, além de não ter feito uma estruturação boa de massa e recheio, tá? O erro da montagem é também a gente deixar espaços de ar entre a ganache e a massa de bolo, tá bom? Então, toda vez que vocês forem ganachear o bolo, tentem dar bastante foco, tá? E não deixar espacinhos, tá bom? E também nunca ganacheie o bolo com ele totalmente gelado. Tira ele pelo menos uns 30 minutinhos antes, tá, da geladeira, deixa em temperatura ambiente, para poder voltar mais à temperatura ambiente. Senão o choque térmico aqui entre o chocolate vai ser muito grande, tá? E também leva a ganache a ter trincas, tá? Então, um dos motivos da ganache estar trincando, da sua ganache estar trincando, pode ser esse. Você está ganacheando com o bolo muito gelado, tá certo? Então, vou começar aqui a minha pré-camadinha. Então, eu prefiro fazer essa pré-camada com a ganache molinha mesmo, tá? Porque é mais fácil. Cuidado para não colocar as raspinhas do bolo que vai surgindo aqui e sujar, tá? O bolo. Vou despejar aqui um pouquinho. Então, a gente vem aplicando, tá? A ganache. À medida que a gente vai aplicando, ela já vai secando. Vou aqui só aumentar um pouquinho a espessura, tá? Para cobrir melhor. E a gente vai vir fazendo a aplicação para cobrir o bolo totalmente. À medida que eu venho aqui ganacheando, a minha ganache aqui que está no pote, ela já está pegando mais estabilidade. Vai ficar ideal para eu aplicar aqui, tá? Eu posso aguardar essa ganache pré-camada secar para fazer a aplicação, tá? Que aí o bolo vai ter ainda mais resistência, mais estrutura. Então, para quem tem um pouco de dificuldade, acaba ficando um pouco mais fácil.
Feita a pré-camada, eu vou colocar agora a ganache na manguinha de confeitar para começar a aplicação, tá? A ganache azul, como tem menos quantidade, ela tá bem firme já, o ponto, ela passou até um pouquinho do ponto, tá? Mas o ponto pomada é o ponto que ela não cai da espátula. Eu vou dar uma aquecidinha para facilitar na hora de espatular, tá? Então, vou colocar aqui em torno de 5 segundos no micro-ondas, porque se eu colocar mais também eu perco o ponto da minha ganache. Então, sempre aquece aos pouquinhos, tá? Porque o chocolate, ele derrete muito fácil. Então, agora sim, tá? Já tá no ponto melhor, ó. Ela só cai da espátula se eu balançar, mas ela aqui tá fácil da gente fazer a aplicação. Esse bolo eu vou fazer um efeito nele, tá? Eu vou colocar aqui uma parte azul, conforme vocês viram, e a outra parte branca. Então, eu vou começar aqui colocando a minha ganache azul na manga de confeitar, e depois eu vou vir com a branquinha. Vou colocar a quantidade suficiente para contornar aqui o meu bolo. E eu vou vir aplicando aqui em toda a parte de baixo, uma espessura mais ou menos de 1 centímetro, tá? De ganache. Então, repara que a ganache, ela tá cremosa, tá? Vou colocar só essa quantidade da ganache azul. E agora eu vou tirar o excesso desse próprio saco de confeitar e vou vir com a branca, tá? Porque como vai ser um bolo mais manchadinho, não tem problema eu utilizar aqui o mesmo saco de confeitar. Repare que para tirar todo esse excesso de ganache, eu vou abrir aqui o meu saco de confeitar, vem com o auxílio de uma espátula, tá? Que aqui a gente consegue, isso serve tanto para ganache quanto para qualquer outra cobertura, recheio, tá? Assim vocês evitam desperdício. Então, basta pegar a espátula e você consegue tirar aqui todo o excesso de recheio ou de cobertura que fica na manguinha de confeitar. E facilita também na hora de lavar, né? Já que tem pouco excesso, fica mais fácil na hora de a gente lavar. Sem contar na economia. Então, reparem como saiu bem aqui, né? Agora eu vou completar com a ganache branca. Vou colocar aqui no copinho para facilitar aqui na hora de colocar, tá? A azul, como era menos quantidade, eu não me preocupei com isso. Mas a branquinha eu já vou colocar maior quantidade. Vou colocar aqui toda a minha ganache. Para continuar aplicando no bolo. Esse tipo de ganache, que é a ganache de toque seco, uma ganache que faz uma blindagem no bolo, à medida que a gente vai espatulando, ela vai secando, tá? Ela não dá tanto tempo pra gente espatular. A maioria dos locais aqui do Brasil, das regiões, dos estados, é muito quente. Então acaba que ela não seca tão rápido assim. Aqui em BH, que é onde que eu estou, ultimamente a temperatura tá oscilando muito. Igual hoje a gente tá chuva e frio, um pouco mais de frio. Então a minha ganache acaba secando mais rápido, tá? Mas para isso a gente consegue ir reaquecendo, tá? E vai espatulando. Eu gosto de usar o aquecedor, tá? Lá no vídeo da espatulagem eu utilizei. Devo utilizar aqui também, tá? Eu gosto de utilizar o aquecedor porque ele tem uma temperatura mais alta, tá? Então vai mais rapidinho. Mas eu poderia também só aquecer um pouquinho de ganache e reaplicar, tá? Aquecer no micro-ondas e vir reaplicando. Então, vou aplicar aqui por todo o bolo. Como a minha ganache acabou, a parte do topinho, eu vou, à medida que eu for tirando o excesso, eu vou completando. Topinho eu não fiz primeiro, porque eu vou deixar as quinas imperfeitas, então eu não estou tão preocupada assim com ele, tá? Então não faz diferença se começa aqui do topo ou da lateral. Normalmente, inclusive, eu começo do topo. Hoje que eu comecei da lateral. Então já vou tampar aqui com esse restinho que sobrou.
E agora eu vou pegar aqui uma espátula de ângulo reto, tá? Vou posicionar 45 graus, bem fechadinho. E vou vir aqui fazendo o giro com a bailarina, tá? Então, a bailarina mesmo é a que mexe. A mão da gente fica paradinha. Aonde não está pegando a espátula é porque tá faltando ganache. Então, eu vou retirar aqui o excesso e vou colocar de volta, tá? Eu vou separar aqui o azul do branco. Mas esse bolo vai ser mais manchadinho, então não tem problema pegar um pouquinho de azul. Mas nesse primeiro momento eu quero deixar mais separado, tá? Então vou aqui reaplicar aonde falta e vou voltar fazendo aqui a minha espatulagem. À medida que a ganache for subindo, eu vou trazer ela para o topinho. Então 45 graus. E eu sigo aqui alisando o meu bolo. Novamente, eu vou tirar a parte azul. E agora eu já vou trazer aqui pro meu topinho esse excesso de ganache, tá? Pra gente vir fazendo o acabamento. E eu vou seguir aqui esse processo até eu conseguir um alisamento bacana, até minha ganache ficar certinha. Isso se eu quiser um bolo liso, tá? Se eu quiser um bolo espatulado, normalmente a gente não precisa fazer tanto alisamento, porque ele fica bonito mais rápido do que o efeito lisinho em si, tá? Eu vou aplicar aqui um pouco dessa ganachinha azul aqui também, tá? Pra me auxiliar aqui, completar o topo. Vai ficar bem bonitinha também. Eu acabei separando muita ganache azul e aí acabou faltando um pouco aqui da branquinha. Mas é só a gente vir aplicando e aí vai subir as quininhas e vai ficar lindíssimo. Coloquei a ganache que faltava no meu topo e eu vou voltar aqui com o meu alisamento, tá? Minha ganache já começou a ficar enrijecida, então eu vou precisar reaquecer, tá? Vou pegar aqui o auxílio do soprador. O soprador a gente sempre utiliza em movimentos, tá? Porque senão a gente acumula muito calor em um ponto só e longe da ganache. Então vai girando o bolo, vou colocar ele mais central e vai reaquecendo. Então agora que a ganache já está reaquecida, eu volto aqui fazendo a minha espatulagem e aí ela vai deslizar mais fácil e a gente vai vir dando acabamento. As quininhas já estão subindo. Já venho aqui fazendo o efeito mais manchadinho, que eu não quero que fique tão marcado. Por isso eu não limpei a espátula, tá? Porque eu quero esse bolo indo subindo mais como se fosse um tomzinho degradê.
vou acertar o meu topinho fazendo um efeito espiral. Então é só eu centralizar aqui a espátula e venho girando, abrindo o bolo, que eu vou dando um efeito, uma finalização em espiral para esse bolo, tá? E aí eu vou limpar o pratinho para vir com as decorações. Vou dar mais uma alisadinha aqui na lateral. Finalizada a espatulagem, eu vou fazer aqui uma decoração também do meu pratinho, tá? Para fazer um acabamento mesmo. Então basta eu vir com a ganache, tá? Vai ser no tonzinho azul. E eu vou passar aqui em volta do meu pratinho para ele fazer parte da composição. Então aplica e vem deixando mais fininho. Cuidado com o bolo, tá? Então, vem aplicando, depois a gente vai tirando o excesso. Feito o acabamento do meu prato, eu vou aproveitar que a minha ganache ainda tá mole e vou aplicar um pozinho aqui, um pozinho cristal, para dar um leve brilhinho, já que esse bolo é um bolo infantil, tá? Então, se a ganache já estiver seca, basta reaquecer, tá? Levemente, que você consegue aqui grudar todo o brilhinho no bolo. E eu vou colocar também um pozinho pisca. Vou colocar ele direto com a tampinha, que vai ser bem pouquinho, tá? Mais aqui no meu pratinho. Então, para pegar no pratinho, eu vou aplicar direto na tampinha. Então, vou fazendo essa decoração, essa composição. E nessa hora, o glitter vai para todo lado, gente. Não tem como. Só se a gente colocar em uma caixa, tá? Que evita aí dele ficar se espalhando. Então, tô decorando aqui mais agora o pratinho, para ele ficar mais brilhoso, tá? E eu vou vir agora com as decorações que eu já preparei. Como a ganache ela ainda não tá seca, eu consigo aplicar direto, tá? Então, deixa eu pegar aqui as decorações. Eu vou mostrar para vocês o diferencial, tá? Dessa técnica que eu aplico, que eu ensino para minhas alunas, tá? Essa aqui é uma imagem de ursinho vintage, tá? E eu fiz aplicação de pintura sobre ela. Só que aqui não tem papel. Então, ela tem uma resistência à umidade. Então, eu consigo aplicar tanto na pasta americana, como se eu quisesse passar essa imagem direto para o bolo, eu ia conseguir também, tá? Com facilidade. Então, eu vou mostrar aí para vocês no vídeo como que essa técnica, ela é maravilhosa, tá? É como se fosse aqui uma película que eu desenvolvi para a gente fazer essas aplicações, tanto na pasta quanto tem uma receita exclusiva onde você consegue fazer a aplicação diretamente na ganache, tá? Então, mesmo que vá um pouco de água aí na sua imagem, tá? Perceba que eu tô borrifando água aí na imagem e mesmo assim a imagem fica perfeita. E aí você pode aplicar tanto ela dessa forma, ou seja, você não precisa de desenhar, não precisa de pintar, não precisa de fazer nada, porque a imagem já fica linda. Mas se você quiser dar um toque especial, você pode aplicar umas técnicas de pintura, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar onde é o encontro da minha espátula, para poder evitar aqui, tá? Então a ganache começou a secar, na verdade. Então eu vou passar aqui um pouquinho de ganachinha que ainda está mole,
no bolo, tá? Aonde eu vou aplicar aqui o meu ursinho para vir com ele. E eu posso aquecer também, inclusive eu acho que eu vou aquecer um pouquinho para conseguir encaixar ele mais no bolo. Então é só uma leve aquecidinha, tá? Pra gente colocar aqui o desenho. Então é muito fácil de aplicar. Agora eu grudo ele aqui na ganache. E, gente, já vai ficando um bolo assim maravilhoso. Então, esse bolo ele pode ir para a geladeira, você pode deixar ele lá montado. Eu tenho, inclusive, um que eu vou mostrar para vocês que tá na geladeira já tem dias. Eu ensinei um efeito musgo nele em live, tem ele salvo aí também, tá? É um efeito musgo, fica muito legal. Olha que coisa mais linda. Aqui eu fiz o numeral 2, tá? Que é a idade da criança. Vou colocar aqui no meu bolo. Deixa eu virar para acertar. Então, o numeral 2. E eu vou colocar também umas pastilhinhas que eu fiz de própria pasta americana, tá? Para engrandecer ainda mais aqui o meu bolo. Então, para isso, eu vou dar uma leve aquecida novamente, para ficar mais fácil de grudar esses desenhos. Essas pastilhas, né? Então, aqueço e aqui eu vou ir fazendo a aplicação aonde eu achar que fica bonitinho. Vou aplicar aqui virado para mim e já mostro para vocês como que fica. Coloquei a pastilha por todo o bolo, tá? Coloquei inclusive no pratinho para dar um efeito mais bonitinho. E agora eu fiz umas folhinhas e eu vou encaixar aqui também, tá? Vou formar um galinho com essas folhinhas para eu conseguir colocar aqui no meu bolinho. Eu vou torcer aqui o araminho para poder aplicar no bolo. Deixa eu ver se precisa de mais. Eu vou encaixar aqui o meu raminho de folhinha, tá? E depois eu venho só acertando a posição que eu quero. Deixa eu virar aqui para eu conseguir observar melhor. Vou pôr mais uma folhinha. Então, coloquei aqui umas folhinhas, que é só para dar um tonzinho, tá? Vou arrumar onde eu esbarrei sem querer no pratinho, que a ganache ainda não tá seca, tá? Se tivesse seca, isso não teria acontecido. Mas aqui eu posso só consertar. E vou colocar também umas folhinhas aqui perto do número 2. Eu vou cortar aqui esse araminho. Deixa eu pegar uma tesoura. Peguei a tesourinha, porque aqui em cima eu só vou espetar, tá? Então, vou dar um leve movimento aqui na minha folha. E vou colocar para o lado oposto da folhinha de baixo. E tá pronta aqui uma decoração, que é uma decoração fácil. Essa aplicação aqui, ó, pode ficar pronto meses, tá? Posso deixar o bolo na geladeira. Os detalhes em pasta, se tiver totalmente sequinho, feito com CMC, colocar às vezes pasta de flores para dar mais estrutura, pode ficar também na geladeira, é só saber embalar, tá? A gente espera que secar, passa um plástico filme, eu coloco numa caixa e fecha com o plástico filme e vai deixar ali na geladeira. Quando for retirar, tira essa caixa, deixa voltar em temperatura ambiente e só então embala. Então dessa forma você não vai estragar nem as suas decorações de pasta americana, até elas vão poder ir na geladeira, tá? E aqui vocês podem utilizar também a aplicação
pode fazer a aplicação direta no bolo, essa imagem direta no bolo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o bolinho do musgo. Deixa eu pegar. Então esse aqui é o bolo, tá? Só que ele tá aqui embalado. Eu já tirei ele da geladeira, mas o ideal é que eu espere ele chegar em temperatura ambiente, porque ele ainda tá bem gelado. Mas que dia que eu fiz a live? Foi na terça, hoje é sexta. Só que ele tá na geladeira tem 3 dias. Então deixa eu cortar aqui, só pra vocês verem. Então, ele já tem 3 dias que tá na geladeira. O ideal é que eu espere voltar à temperatura ambiente, para aí sim eu desembalar, tá? Porque senão esse bolo começa a suar. Então aqui eu tirei só para mostrar para vocês e eu vou voltar com ele para a geladeira. Eu vou partir esse bolo, vou deixar a imagem dele partida também, para vocês verem que é bolo, tá? Então por isso que ele já tem 3 dias que tá na minha geladeira, porque foi um bolo que eu fiz exclusivamente para live, tá? Não é bolo de cliente. Então ele já tá ali, devo partir ele amanhã. Então eu vou deixar o vídeo aí no final dos cards para vocês verem ele totalmente partido. Mas para vocês verem a facilidade que a gente tem utilizando técnicas certas, tá? Tem muitas técnicas no mercado. Essa aqui foi uma aplicação direta na ganache. Então a imagem eu transferi direto para a ganache, só que eu fiz efeitos de pintura também. Mas eu poderia também não ter feito, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Curta o vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, tá? Para eu saber que vocês estão gostando. E se inscreva também lá no Instagram, que eu sempre levo conteúdo, tá bom? Um beijo!